Salve, salve, galerinha, beleza? Aqui é o professor Davi Sérgio. Nós vamos aqui para a nossa primeira aula. É a aula sobre equação do segundo grau, beleza? Então, vamos lá. Bem, galera, essa aula vai servir tanto para você que quer fazer o Enem, tanto para você que quer fazer o IFE, né? Estudar no IFE, ou outros vestibulares. Por quê? Porque equação do segundo grau é uma matéria muito utilizada em todos os concursos, seja do Enem, seja do IFE, seja de vestibular de escolas técnicas federais, estaduais. Então, a equação do segundo grau é uma das bases matemáticas, é uma das matérias básicas da matemática. Então, nós vamos entender os conceitos iniciais, a classificação de uma equação de segundo grau. Bem, pessoal, a equação de segundo grau ela é definida da seguinte forma. É toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a diferente de zero. Dizemos que a, b e c são coeficientes da equação e c também é chamado de termo independente. Bem, galera, essa parte da definição pode ficar um pouco embolado na sua cabeça, mas vamos por partes. Vamos entender cada parte do nosso texto. Bem, toda equação está dizendo que equação do segundo grau é toda equação do tipo, olha, vou escrever aqui embaixo, ax² mais bx mais c. Então, ó, a equação ela tem exatamente esse formato. Beleza, professor? Então, vamos continuar. Em que a, b e c, ou seja, o que está grifado de vermelho, o que está escrito em vermelho, são números reais. Professor, o que são números reais? Galera, números reais, cujo o símbolo é esse, é a representação de todos os conjuntos numéricos. Ou seja, os números reais eles podem ser números negativos, podem ser números nulos, podem ser números positivos, podem ser números com vírgula. Então, ó, aqui eu tenho um número negativo, eu tenho um número nulo, eu tenho um número positivo e um número com vírgula, 1,2. Ok? Além disso, ele podem ser números racionais e irracionais. Beleza, pessoal? Continuando, nós temos que A tem que ser diferente de zero. Bem, então, ó, A, B e C podem ser qualquer números reais. Agora, o A, exatamente o A, tem que ser diferente de zero. Bem, galera, então, ó, nós vimos que o A não pode ser zero. O A tem que ser diferente de zero, tá bom? Então, na segunda frase aqui, nós temos que dizemos que A, B e C são os coeficientes da equação. E C também é chamado de termo independente. Então, ó, o termo A, B e C são chamados de coeficiente. Exatamente o C tem um outro nome especial. Então, o C tem um outro nome especial. Qual é esse nome? Termo independente. Tá bom? Então, ó, agora nós estamos entendendo como funciona uma equação de segundo grau. Ela tem esse formato, sendo que o A, B e C podem ser qualquer número. O A tem que ser diferente de zero, então existe uma restrição aqui para o A, ou seja, o A tem que ser diferente de zero. Então, eles são chamados de coeficiente da equação, sendo que C é também o termo independente. Beleza? Então, eu vou escrever aqui embaixo um exemplo de equação de segundo grau. Então, aqui eu vou escrever um exemplo. Então, uma equação de segundo grau, ela pode ter esse formato aqui, ó. 2x² menos 3x mais 4.
Bem, será que as minhas restrições para ser uma equação de segundo grau estão satisfeitas? Vamos analisar. Olha, nós temos aqui exatamente ao lado do x ao quadrado o 2. E quem fica exatamente do lado do x ao quadrado? É o valor de a. Então, qual é o valor de a aqui na minha equação, no meu exemplo? 2. Beleza? É exatamente quem está do lado do x ao quadrado, multiplicando por ele. Beleza? Qual é o valor, então, de b? b, no caso, é exatamente quem está do lado do x. Nesse caso, quem está exatamente do lado do x é o menos 3. E quem está sozinho é o c. Então, no caso aqui, exatamente quem está sozinho é o número 4. Logo, ele é o termo independente. Então, por isso que ele é chamado de termo independente, porque ele fica isolado, ele fica sozinho. Então, nessa equação de segundo grau aqui, nesse exemplo, o a é igual a 2, o b é igual a menos 3 e o c é igual a 4. Pessoal, uma observação. Nós chamamos de equação de segundo grau porque o maior expoente dessa expressão é o 2. O que é o expoente? O expoente é um número que fica na parte de cima. Então, eu tenho a incógnita x e o expoente da minha incógnita é o valor 2. Se o valor do meu expoente fosse 3, então a minha equação seria de terceiro grau e não de segundo grau. Beleza? Então, nós temos aqui uma equação de segundo grau, porque o maior expoente em cima aqui da minha incógnita é o valor 2. Ou seja, o meu expoente está a minha incógnita está elevado ao quadrado. Logo, é uma equação de segundo grau. Beleza, pessoal? Bem, segundo a classificação da equação de segundo grau, nós temos o seguinte. Ao analisar os coeficientes de uma equação de segundo grau, podemos classificá-la em completa ou incompleta. Então, podemos classificá-la em completa ou incompleta, sendo que a completa é quando a equação tiver os valores de b e c diferentes de zero. Como assim, professor? Olha esse exemplo comigo. Eu tenho x ao quadrado menos 4x menos 2. Bem, nessa equação de segundo grau aqui, nós olhamos sempre quem está primeiro ao lado do x ao quadrado. E ele vai representar o valor de a. Quem está exatamente ao lado do x ao quadrado é o número 1. Você pode olhar e falar que não tem nada ao lado do x ao quadrado. Mas, na verdade, ele está sendo multiplicado por 1. Então, qual é o valor do a? O valor do a vale 1. E qual é o valor do b, professor? O valor do b é quem está exatamente do lado do x. Então, no caso, é o menos 4. E o valor do c é menos 2, porque é meu termo independente, beleza? Então, observe que eu tenho tanto um valor para b e um valor também para c. Ou seja, esses valores são diferentes de zero. Logo, essa equação de segundo grau ela é classificada como uma equação completa, beleza? Então, toda equação que tem todos os valores numéricos dos termos, ou seja, tem um valor para o a, para o b, para o c, ela é chamada de equação de segundo grau completa. E quando for incompleta? A incompleta é quando a equação tiver os valores de b igual a 0 ou c igual a 0, ou ambos igual a 0. Vamos verificar através de um exemplo. Então, eu posso ter a seguinte equação. Ó. X ao quadrado, vou colocar o 2 aqui para modificar um pouco, mais 2x igual a 0. Observe o seguinte, pessoal. O valor de a é exatamente quem está do lado do x ao quadrado. Quem está do lado do x ao quadrado é o valor 2. O valor de b é quem está exatamente do lado do x. Nesse caso, quem está exatamente do lado do x é o número 2. E o valor de c é o termo independente. Eu não tenho o valor de c. Se eu não tenho o valor de c escrito, logo é 0. Bem, pessoal, se vocês observarem, em relação à minha primeira equação, está faltando o termo independente, que é o valor de c. Logo, se estiver faltando o termo independente, essa é uma equação de segundo grau incompleta, ok?
Então, sublinhado aqui, o incompleta. Então, ela é uma equação de segundo grau incompleta. Outro exemplo. Outro exemplo que podemos escrever aqui, pessoal, é o seguinte, olha, eu tenho x ao quadrado igual a zero. Bem, o valor de a é exatamente quem está do lado do x ao quadrado. Nesse caso é 1. Só que aqui eu só tenho x ao quadrado. Então, b é igual a zero, não tem o valor de b, e nem tem o valor de c. Logo, também é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque a minha incógnita tem um expoente igual a 2, é uma equação de segundo grau, e eu não tenho os valores de b e c. Então, é uma equação de segundo grau incompleta. Beleza, pessoal? Então, esse é um outro exemplo de uma equação do segundo grau incompleta. Pessoal, um outro exemplo que eu quero colocar para vocês é esse aqui. Olha, eu tenho 3x ao quadrado menos 3. Nesse caso, o a vale 3, certo? Porque é exatamente quem está do lado do x ao quadrado. E eu não tenho o valor de b, porque b é exatamente quem está do lado do x. Só que o 3 aqui, na minha equação, está isolado, está sozinho. Não tem um x aqui do lado dele. Se não tem um x aqui, logo, ele é um termo independente, porque ele está sozinho, ele não tem nenhuma incógnita. Então, o b é igual a zero. E o c? O c, sim, vale menos 3, ou seja, o c é exatamente esse valor. Logo, essa equação de segundo grau aqui é uma equação de segundo grau incompleta, porque está faltando o valor de b. Beleza, pessoal? Então, eu tenho o valor de a, que vale 3, o valor de b, que vale 0, e o valor de c, que vale menos 3. Então, galera, por hoje finalizamos. Então, estudamos esses conceitos iniciais de equações de segundo grau. Em breve, trataremos de assuntos mais específicos, como resoluções de equações de segundo grau e equações irracionais, beleza? Então, um grande abraço, acompanhe o nosso canal, se inscreva para você estar recebendo as atualizações. Valeu? Grande abraço, até mais!